E aí, galera? Hoje nós vamos resolver algumas questões sobre referenciais. Vou começar aqui com a primeira questão. Vamos lá. A respeito da ideia de referencial, marque a alternativa correta. Letra A. O Sol, por ter uma massa correspondente a 98% de toda a massa do sistema solar, deve ser sempre considerado o referencial para quaisquer fenômenos. Por que essa alternativa está incorreta? Porque o referencial não depende da maior massa dos corpos. O observador pode escolher qualquer referencial, certo? Então, não depende da massa. Alternativa B. Os fenômenos devem ser sempre analisados a partir de um referencial parado. Falso. Por que falso? Porque o referencial escolhido também pode estar em movimento, certo? Não necessariamente parado, o referencial pode estar em movimento uniforme. C. Referencial é o corpo em movimento retilíneo uniforme, a partir do qual se analisam os movimentos. Está atrelado com a alternativa B. Por que está incorreta? Porque o referencial escolhido pode estar parado, certo? Só um comentário aqui sobre a letra B e a letra C, certo? Se você toma uma árvore como referencial, essa árvore está parada com relação ao chão. Então, quando a alternativa B aí, ele está dizendo que o referencial que tem que ser tomado tem que ser parado, seria um exemplo de uma árvore. A árvore está parada com relação ao chão e você toma a árvore como referencial. Não necessariamente o referencial tem que estar parado em todas as situações. Você também pode pegar, por exemplo, um carro que está em movimento com relação ao chão, movimento retilíneo uniforme com relação ao chão, certo? Então, você pode tomar esse carro como referencial. Então, nem sempre o referencial vai estar parado ou em movimento, certo? Você pode escolher qualquer referencial. Alternativa D. Referencial é o corpo a partir do qual os fenômenos são analisados. Alternativa correta. Nossa, imprecisão completa. Tá, aqui, ó, vocês entenderam. Fenômenos são analisados. Alternativa correta, letra D, certo? Alternativa D. Referencial é o corpo a partir do qual os fenômenos são analisados. A gente viu isso na última aula, não é? Um corpo pode estar em movimento ou em repouso, dependendo do referencial analisado, ok? Alternativa E. Movimento e repouso são absolutos e não dependem de um referencial. Movimento e repouso não são absolutos, eles são relativos, certo? Não são absolutos, são relativos. Então, a alternativa correta é a letra D. Beleza, galera? Qualquer dúvida, comenta aí no vídeo, certo? Vamos para a próxima questão. Segunda questão. Um professor de física, durante uma de suas aulas, perguntou aos alunos: por que podemos dizer que estamos todos em movimento, mesmo que sentados em nossas carteiras? Ao dar a resposta correta, um dos alunos disse: A. Porque o Sol sempre é o referencial adotado, uma vez que é o corpo mais massivo do sistema solar. Então, estamos executando um movimento de translação com a Terra. Não, a gente viu na questão anterior que referencial não depende da massa, certo? B. Porque se adotarmos um referencial no espaço como a Lua, a Terra estará em movimento e nós nos movimentamos com o planeta. Vamos lá. Porque se adotarmos um referencial no espaço, como a Lua. Então, se você toma a Lua como referencial, tá aqui a Lua, bem bonitinha. Se você toma a Lua como referencial, a Terra está em movimento, correto, né? A Terra está em movimento com relação à Lua e a Lua está em movimento com relação à nossa terrinha, Terra, certo? Se os dois estão em movimento relativo, você que está dentro da Terra também estará em movimento relativo com relação à Lua, certo? Então, para qualquer referencial fora da Terra, nós estamos em movimento, porque a Terra está em movimento e nós estamos dentro da Terra,
ok? Nós executamos o movimento junto com a Terra. Então, a alternativa correta é a letra B. Letra C. Porque a Terra executa o movimento de translação ao redor do seu próprio eixo. Movimento de rotação, né? Não translação. Um comentário aqui sobre essa alternativa, galera, é que rotação da Terra é em torno do próprio eixo. Translação da Terra é em torno do Sol, certo? Então, movimento de rotação é ao redor do eixo, movimento de translação é ao redor do Sol. Letra D. Porque nada pode permanecer totalmente parado. Bom, dependendo do referencial, sim, né? Então, alternativa incorreta. Alternativa correta é a letra B, beleza? Alternativa B. Vamos para a próxima questão da PUC. A afirmação todo movimento é relativo significa que A. Todos os cálculos de velocidade são imprecisos. Não tem nada a ver com a afirmação que ele disse, né? Os cálculos de velocidade não são imprecisos, eles são precisos, tá? A física, ela é bem precisa, ela trabalha com precisão. B. Não existe movimento com velocidade constante. Incorreto, né? A gente vai estudar isso aí quando formos ver movimento uniforme, movimento variado, ok? Mas, diante dessa alternativa, a gente já pode adiantar para vocês que essa alternativa está incorreta, certo? Pode existir movimento com velocidade constante, sim. Alternativa C. A velocidade depende sempre de uma força. Não, não depende sempre de uma força, certo? Alternativa D. A velocidade depende sempre de uma aceleração. Não, velocidade não depende de aceleração. A gente vai estudar direitinho o que é velocidade, certo? Letra E. A descrição de qualquer movimento requer um referencial. Alternativa correta. A descrição de movimento requer um referencial. Você não pode dizer que um corpo está em movimento ou parado sem informar qual é o referencial que você está tomando. Beleza? A gente viu isso na última aula. Vamos para a próxima questão. Outra questão da PUC. Questão bem legal, que envolve Turma da Mônica, que eu gosto demais. Leia com atenção a tira da Turma da Mônica, mostrada a seguir, e analise as afirmativas que se seguem, considerando os princípios da mecânica clássica. O legal é que eu não consigo ler, então vamos aqui aumentar o arquivo, que mesmo assim eu não consigo ler, mas tudo bem. Deixa eu ver aqui, gente, eu sou um pouquinho cega, mas vai. Lá vai o as do skate. Cascão, você não sabe que é proibido andar de skate aqui no parque, né? Mas eu estou parado, quem está andando é o skate. Adorei. Tá, vamos lá. Diminuir aqui. Então, alternativa 1. Cascão encontra-se em movimento em relação ao skate e também em relação ao amigo Cebolinha. Cascão, ó. Cascão tá no skate. E ele tá dizendo que ele se movimenta, ele se encontra em movimento com relação ao skate e com relação ao amigo Cebolinha. Isso tá correto ou incorreto? Incorreto, porque com relação ao skate, Cascão tá parado, não é? Porque ele tá andando junto com o skate. Mas com relação ao amigo Cebolinha, Cascão está em movimento, certo? Então, alternativa incorreta, por conta daqui, que ele fala que está em movimento em relação ao skate. Não está em movimento com relação ao skate, ok? 2. Cascão encontra-se em repouso em relação ao skate, correto, mas em movimento com relação a Cebolinha, correto também. A alternativa 2 está correta. 3. Em relação ao referencial fixo fora da Terra, Cascão jamais pode estar em repouso. Novamente, aquela questão da Lua e da Terra, né? Se você toma um referencial fora da Terra, como a Terra, nossa Terra aqui bem bonitinha, como a Terra está em movimento, ela tem um movimento de rotação, um movimento de translação ao redor do nosso amigo Sol, né? Sol. O que acontece? Para qualquer referencial fora da Terra, nós estamos em movimento, porque nós estamos nos movimentando junto com a Terra. Tá aqui eu, não tô aqui não, que aqui é o polo, tô aqui no Brasil, é carnaval.
tá? Então, alternativa 2 e 3 estão corretas. 2 e 3 estão corretas, alternativa D, ok? Próxima questão. Dois amigos, Carlos e Francisco, estão em seus carros parados no semáforo, um ao lado do outro. Quando o farol fica verde, Francisco parte e Carlos, não percebendo a abertura do sinal, pisa no freio, pois tem a impressão de que seu carro está indo para trás. A respeito dessa situação, podemos afirmar que 1. A sensação que Carlos teve decorreu do fato de ter tomado o carro de Francisco como um referencial. Correto, né? Ele tomou o carro de Francisco como referencial, por isso que ele teve a sensação de que o carro estava andando para trás, né? 2. Em relação ao carro de Francisco, o carro de Carlos se deslocou para trás, colidindo com outro carro que estava atrás do seu, parado em relação ao semáforo. Não, incorreto. Por que está incorreto? Porque o Carlos não se deslocou para trás. Quem se deslocou para frente foi Francisco, certo? Porque, ó, Carlos e Francisco estavam um do lado do outro. O farol ficou verde, Francisco parte. Ele foi para frente. E Carlos não percebeu que o sinal estava aberto, pisa no freio, porque como ele viu Francisco indo para frente, na cabeça dele, ele estava indo para trás, porque ele não viu que o sinal tinha sido aberto. Eu já tive essa impressão também algumas vezes, né? Bizarro, mas acontece. Certo? Então, aqui não tá incorreto, tá? Ele teve a impressão que ele se deslocou para trás, mas ele não se deslocou para trás, o carro não foi para trás. Quem foi para frente foi F de Francisco, tá? Carlos ficou paradinho. Com relação ao chão, Carlos estava parado, né? Com relação ao chão. Mas com relação a Francisco, Carlos estava em movimento. Beleza? 3. Em relação ao semáforo, o carro de Carlos não se movimentou. Correto. Com relação ao semáforo, que está paradinho aqui, né? Semáforo. Cadê? Tem as cores aqui, mas vai demorar muito. Semáforo aqui. O carro de Carlos não se movimentou, porque o semáforo está parado. O Carlos está parado também. Quem se movimentou foi Francisco. Beleza? Então, alternativa 1 e alternativa 2 estão corretos. Então, aqui letra B. Somente as afirmações 1 e 2. Opa! Errado, não é B, não. Eu tô sabendo ler, não. Cadê? 1 e 3. Alternativa C. 1 e 3 estão corretas, beleza? Vamos continuar aqui para a próxima e última questão. A respeito dos conceitos de movimento e repouso, a alternativa falsa é, gente, muita gente erra essas questões porque não vê que ele quer a alternativa falsa e não a verdadeira, tá? Vamos se ligar aí no enunciado das questões. Letra A. O Sol está em movimento em relação à Terra. Beleza, correto. É possível que um móvel esteja em movimento em relação ao referencial e em repouso em relação a outro referencial. Correto. A gente viu que um mesmo corpo, eu, tia Lari, eu posso estar em... Eu sou mais gorda, né? Então, vou fazer assim. Eu posso estar em movimento ou em repouso com relação a diferentes referenciais, né? Novamente, eu tô aqui sentada na frente do computador. Eu tô em repouso com relação ao computador, que é isso aqui, ó. Ficou perfeito. Mas eu tô em movimento com relação a um carro que tá passando aqui na frente da minha house, da minha casa, né? Com relação à minha casa... com relação ao carro que tá passando na frente da casa, eu estou em movimento, tá? Então, o mesmo corpo pode estar em repouso ou em movimento com relação a diferentes referenciais, certo? Tá? Então, a alternativa B está correta. Alternativa C. Se um móvel está em movimento em relação ao sistema de referência, então ele estará em movimento em relação a qualquer outro referencial. A palavra qualquer outro referencial está incorreta, certo? Com relação a outro referencial, ele pode estar em repouso, tá? Ele está dizendo, ó, que ele está em movimento com relação a um referencial. Não necessariamente ele vai estar em movimento com relação a outro referencial. É o exemplo aqui meu, da tia Lari, em repouso com relação ao computador, mas em movimento com relação ao carro que está passando lá aqui na frente de casa, beleza? Então, a letra C é a alternativa falsa.
Letra D. Se um corpo A está em repouso em relação a outro corpo B, então o corpo B estará em repouso em relação a A. Correto. Eu estou em repouso com relação ao computador e o computador está em repouso com relação a mim. Beleza? Alternativa E. É possível um corpo A estar em movimento em relação a outros dois corpos B e C e termos o corpo B em repouso em relação a C. Correto. Se o A está em repouso com relação a B e a C, então B e C estão em repouso entre si. Beleza? Então tá correto essa alternativa. SS tá correta, a única incorreta é a alternativa C. E ele quer a falsa. Beleza? Finalizo o vídeo agradecendo a você por ter assistido. Se você gostou, deixe sua curtida, se inscreva no canal e também me siga nas redes sociais. Até a próxima, galera!